Paz e bem, boa noite a todos. Eu não sei como está chegando aí esse áudio, essa imagem, mas espero que esteja chegando tudo bem. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, uma breve reflexão segundo o que a Bíblia traz para nós. Paz e bem, Deus abençoe. Filhão, Tiago, vem para casa, rapaz. Meu filho está vindo de outra cidade, vindo da faculdade que começou agora. Vem para casa, filhão. Gente, me fala aí como está chegando o áudio, como está chegando a imagem, o vídeo, né? Fique aqui até o final, vai dar uns 20 minutos de reflexão, assim eu calculo. Compartilhe, reporte, se entender que foi bênção. Eu relutei um pouco, eu estou a semana toda relutando para fazer essa reflexão de hoje, porque normalmente, né, o tema que eu vou tratar, ele não é bem aceito entre a igreja, claro que não é totalidade, mas uma boa parte da igreja nos dias atuais, porque quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, né, no nascimento e no crescimento da igreja, aquilo que eu vou falar agora já era algo normal, era algo natural. Mas para nós não tem sido, principalmente eu fiz uma reflexão explicando um pouco do nascimento da igreja a partir de Atos 2 e chegando até o dia da Igreja Católica, enquanto católica no sentido universal, mundial, depois Igreja Católica no sentido de Igreja Romana, que pertence ao Estado, né? Pertence ao Império Romano, e falei um pouquinho sobre já os pentecostais, né? O pentecostais, protestantismo, como tudo isso aconteceu, e se fizer um emaranhado desses temas que eu falei, de certa forma eu já falei o que eu vou falar agora, mas o que eu quero dizer é que com o nascimento disso que nós hoje herdamos como igreja, como ideia de igreja, de povo de Deus, há coisas bíblicas que a gente às vezes refuta, às vezes não entendeu, às vezes não quer de fato aceitar, e eu quero refletir isso contigo hoje. E espero em Deus, espero mesmo que Deus tenha misericórdia, graça, e que em nome de Jesus eu possa ser um canal de bênção para a sua vida. Eu posso te ajudar pelo menos a pensar segundo a Bíblia. Eu não sei se vocês acompanham sobre a igreja perseguida no mundo. Hoje nós que eu digo, né, o povo de Deus, o povo cristão, chamado de igreja perseguida, são cerca de 380 milhões de pessoas que declaram a fé em Cristo Jesus, que são perseguidas no mundo. Isto é, de cada 7 cristãos no mundo, um cristão ele é perseguido. E claro que em alguns lugares isso é com um foco maior, uma ênfase maior, uma intensidade maior, e aí a gente destaca a África subsaariana, a Ásia, o Oriente Médio, que é onde as perseguições são mais ferrenhas, onde pessoas que declaram que pertencem a Cristo. Ô amada Maluce, paz e bem, boa noite, podendo aí, fica com a gente, compartilha, reposta. E comecei agora de fato a falar sobre o tema, Maus, sobre os dias atuais, aí eu vou repetir um pouquinho. Hoje nós somos 380 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Repito, a cada 7 cristãos no mundo, um cristão é perseguido. E em alguns lugares, como eu já disse, né, repetindo, a África subsaariana, Oriente Médio, Ásia, são os lugares onde a perseguição ela é mais ferrenha, ela é mais intensa e às vezes mais cruel. E o interessante é que, falando em percentual, nesses lugares de maiores perseguições é onde a igreja mais cresce. Para você ter a ideia, o Irã está entre os lugares hoje também de maior perseguição e, percentualmente falando, proporcionalmente falando,
A igreja, que é uma igreja escondida, né, que tu não pode ter isso que nós de cá do Oriente dizemos que é templo, né, que são as construções humanas, são igrejas que principalmente funcionam dentro das casas, dentro dos lares, igrejas que muitas das vezes funcionam subterrâneas, são igrejas clandestinas, que não têm muitos aparatos que daqui a pouco eu vou estar falando sobre eles, e é o lugar onde a igreja mais cresce. Irã e China hoje, lugares que se você declara cristão você pode ser preso ou até morto, você pode perder a sua vida. São os lugares que mais crescem. Para vocês terem ideia, claro, por causa do seu tamanho, o número de cristãos que se tem na China, se tem no Brasil. E só que a gente está falando de China, óbvio, numa população muito maior, mas é um lugar onde o evangelho é proibido, onde igrejas são destruídas, igrejas enquanto templo, enquanto construção, são construídas. Mas a igreja que Jesus realmente conquistou na cruz, a igreja que ele edificou, ela vai crescendo e crescendo e crescendo, no lugares onde que se você falar da sua fé, você pode perder a vida. Olha só que é algo paradoxal, é algo que parece contraditório, onde se mais persegue a igreja, é onde, percentualmente falando, a igreja mais cresce. E o interessante é que nesses lugares, a igreja que cresce, e aí eu falo com todo carinho e respeito, é a igreja realmente bíblica. É a igreja que cumpre o que está em Mateus 22, que ama o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, o ama acima de todas as coisas. O ama com a sua própria vida, que o ama com seus pertences, porque há lugares como na Nigéria, que hoje é o lugar onde mais se mata cristãos, atualmente no ano de 2026, mas isso vem desde o ano passado, onde pessoas perdem posses, perdem riquezas que possuem, perdem casas, onde no ano passado, se eu não me engano, foi no mês de setembro ou outubro, uma igreja que era construída por panos, né? Como se fosse uma tenda, por panos. O pessoal foi lá e arrancou e derrubou tudo, porque a igreja estava ali reunida e os nigerianos, né, lá, eu não vou entrar na parte política, que perseguem a igreja, foram lá e destruíram. Mas são nesses lugares que a igreja mais cresce, e repito, essa igreja que cresce nesse lugar é a igreja que entendeu quem é Jesus Cristo. É a igreja que entendeu o que é morte eterna e vida eterna. É uma igreja que aprendeu a amar tanto a Deus, amar tanto a Cristo, que não tem mais, como disse Paulo, a sua vida por si só como valiosa, mas é um povo que ama tanto a Cristo, que está disposto a perder a sua própria vida. E repito, eu estou falando de lugares, China, Nigéria, a África subsaariana, Uzbequistão, são lugares que se você declarar que você é cristão, você perde a sua vida. E são nesses lugares, como o Irã atualmente, que você vê a igreja mais crescendo percentualmente. E esse povo que cresce nesse lugar, eles não vão aos encontros de culto a Deus, de adoração a Deus, eles não vão nesse lugar para receber algo. Eles vão nesse lugar para prestar de fato culto a Deus, para sabendo que a vida está correndo risco, que podem perder a própria vida. Eles chegam nesses lugares com a alegria de encontrar o seu irmão, com a alegria de encontrar aquele que também entregou a vida a Cristo e foi resgatado por Cristo, com a alegria e o prazer de poderem declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Deus é o único e verdadeiro e suficiente Deus, e a alegria deles em poder estar junto em comunhão e poderem adorar a Deus é muito maior do que o risco de perder a sua própria vida, com o risco de serem presos e serem torturados. Tu consegue entender? Eu vou repetir, gente. A igreja que mais cresce em percentual, em porcentagem, em proporcionalidade, é a igreja que se encontra nos países onde a igreja é perseguida.
onde não existe essas construções, porque falando aqui da nossa terra, falando do Ocidente, a gente está preocupado com construções faraônicas, com coisa cheia de luxo. Não estou falando que isso é ruim, eu também gosto disso, eu só quero que a gente entenda o que é de fato ser igreja, segundo Atos, segundo o lugar onde a igreja é perseguida, porque Jesus chegou a dizer que nós seríamos muito felizes, bem-aventurados, quando nós fôssemos perseguidos por amor ao nome dele. E aí hoje, o que nos faz ir aos lugares de reunião? O que faz a gente ir ao lugar de reunião é a possibilidade de receber mais de Deus, e receber mais, normalmente, claro que tem as exceções, não é mais comunhão, mais intimidade, de ser melhor preparado para melhor servir a Deus do lado de fora, honrando a Cristo, fazendo com que as pessoas saibam que Jesus Cristo morreu para a salvação dessas pessoas. A gente vai nos lugares de reunião, normalmente e de maneira esmagadora, para falar que quer uma bênção, que quer um carro, que quer uma casa, que quer uma cura e que quer um conforto, porque a gente não entendeu que a coisa maior a gente recebeu, que é o perdão dos nossos pecados e o nome escrito no livro da vida. A gente ainda não entendeu que ninguém vai nos amar tanto como Deus nos ama, e que ninguém vai cuidar da gente como Deus cuida, e que ninguém vai ser fiel a nós mesmo se a gente for infiel, porque a gente peca, como Deus é. A gente não entendeu ainda direito que Deus se fez homem em Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, nos livrar da condenação da segunda morte, nos livrar do inferno. A gente não entendeu que Deus nos tirou daquilo que seria sofrimento eterno para nos fazer viver eternamente com Ele, que é o Deus que é amor, não é que tem amor, é que é amor. A gente não entendeu, e por isso que eu fico sem entender quando pessoas falam assim: olha, eu estou desanimado, ou então o pastor tal, o líder tal, ele não é um grande motivador para me ajudar a permanecer na fé. É óbvio que Deus levanta líderes para serem esses instrumentos que avivem a fé das pessoas, que mostrem o caminho, é óbvio. Mas se nós entendermos realmente quem é Jesus, quem de fato é esse Deus, o que Ele fez por nós, a gente não vai estar dependendo, depois que esse entendimento se tornou realidade, a gente não vai ficar dependendo de alguém para me fazer ter motivação de pregar o Evangelho, de amar Jesus, de ser fiel a Jesus, de viver uma vida em santidade com Jesus. E a gente, o que faz? Que eu falei que eu ia chegar num tema que eu sou meio repetitivo nele e normalmente as pessoas não gostam. As igrejas perseguidas, elas vivem como Atos conta, né? Que primeiro foi a perseguição judaica, né, dos próprios judeus, depois a perseguição do Império Romano. E vocês vão lembrar que em 312 anos até Constantino, ninguém levantou lugares de adoração. O lugar que mais acontecia era na casa, mas também podia ser um pátio, podia ser quando Paulo chegava na sinagoga, podia ser um anfiteatro, como foi em Efésios. Qualquer lugar era lugar de adoração, porque onde a igreja está, esse é o lugar de adoração, porque vai afirmar, principalmente 1 Coríntios 3 e 6, que eu e você somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E a igreja perseguida, o Éder que chegou agora, te convido, meu amigo, a ver depois do começo, paz e bem. A igreja perseguida, ela sabe disso, ela sabe que cada um dos que creem é templo do Espírito Santo, e quando eles se reúnem, quer seja de maneira subterrânea, quer seja nas casas, a igreja do Senhor está ali reunida. E aí eles vivem o que a igreja viveu até Constantino, que não tinha esse lugar que hoje, e repito com todo carinho e respeito, mas espero que vocês entendam, esse lugar que a gente chama de sagrado, o lugar que a gente chama de altar,
Porque o templo, Jesus já tinha dito que sobre o templo de Jerusalém que ele seria destruído no ano 70. E nunca mais você vai ler na Bíblia falar sobre qualquer construção de um templo ou de altar. Inclusive Apocalipse vai dizer que não vai ter templo. Quando ele chegou lá, não tem templo. É a glória de Deus que resplandece sobre tudo quanto é lugar. Hoje, o mundo, como disse John Wesley, é a nossa paróquia. Hoje é para se cumprir o que Jesus falou e por todo mundo e pregar o Evangelho. E não tem mais a ver com construção, que é o que Jesus falou para a mulher samaritana. Olha, a hora é chegada, em que não tem mais a ver com templo, com geografia, em Samaria, em Judeia, onde for, em Jerusalém, em qualquer lugar, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas como a gente vive ainda aqui no Ocidente, onde graças a Deus, e às vezes eu fico entre aspas, esses graças a Deus, não há perseguição, a gente vive um evangelho de interesse, um evangelho de barganha, de troca. E quando tem interesse, a gente começa a levantar lugares sagrados para dizer que aquele lugar que a gente chamou de sagrado, ou então aquela coisa que a gente faz, que a gente chamou de sagrado, de especial, a gente fala que aquele lugar é santo demais. E aí a gente vai lá com o interesse de dar para receber. A gente vai lá para ter uma consciência de que está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Enquanto que a igreja perseguida não tem nada disso. O agradar a Deus é viver o dia todo com a preocupação de fazer Deus conhecido às outras pessoas, sabendo que a própria vida dela está em risco, sabendo que ela pode ser torturada, que ela pode perder a vida, que seus filhos podem ser torturados na sua frente. Para quem chegou depois, hoje são 380 milhões de cristãos perseguidos. Em 2021 eram 340. Em 5 anos que esse 2026 começou agora, foi um aumento de 40 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. Todavia, o evangelho genuíno, a igreja genuína, ela cresce mais em meio à perseguição. Por quê? Porque eles entendem que Jesus tem que ser adorado em todos os lugares. Eles entendem que se a gente vai honrar Jesus, e na igreja, lá em Bispo César, a próxima pregação eu vou falar um pouco disso, é fazer com que outras pessoas saibam que Jesus é o Senhor, que a maneira de glorificar o Senhor, a maneira de adorar a Deus é honrar o sacrifício de Jesus. E como a gente honra? A gente não honra através de Deus curando pessoas. É claro que Deus cura, mas presta atenção, Jesus não veio para curar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar, perdoar pecados e dar vida eterna. E Ele conta com a igreja dele para ela fazer esse papel. Só que com a vida de liberdade que a gente tem de fé aqui no Ocidente, a gente está preocupado mais com o tipo de atração que a gente vai ter na igreja, com o tipo de espetáculo que vai ter, se eu estou recebendo bênçãos que eu quero, devidas em determinado lugar, para continuar naquele lugar, ou então pelo menos continuar ali com alegria. Do contrário, ou eu desisto de Jesus, ou eu desisto dessa igreja e vou para uma outra comunidade. Porque a nossa preocupação não é viver para dar para Cristo em gratidão, não é para glorificar a Deus, porque o amamos de fato. E quando de fato o amarmos, quando de fato quisermos glorificá-lo, a gente vai viver para fazer Jesus conhecido a todas as pessoas, em tempo e fora de tempo. E aí a gente vive esse paradoxo. A igreja do Senhor Jesus Cristo mais cresce onde ela menos pode ser pregada, onde Jesus menos pode ser pregado. Ela mais cresce onde ela é mais perseguida. Ela mais cresce percentualmente onde o pessoal corre o risco de todas as crueldades que um ser humano pode fazer. Eu fiquei bobo quando estudando descobri que o tamanho da igreja da China é o mesmo tamanho do número de cristãos no Brasil. E o interessante é que, Carlinhos, meu amigo, beijo no coração, o interessante é que hoje a China, que é uma igreja perseguida, onde destroem-se templos, onde matam-se cristãos, onde prendem, é o país que está enviando missionários para o mundo.
Tem um lugar, que eu não tenho tempo aqui para isso, chamada a Rota da Seda, que é como o Evangelho chegou nesses lugares, inclusive passando por Europa, por China, enfim. O pessoal da China está enviando missionários para fazer tudo ao contrário, para chegar até em Jerusalém, para fazer o Evangelho ser conhecido no lugar que é chamado Janela 1040, o lugar da perseguição. Presta atenção, uma igreja perseguida está enviando cristãos para o mundo, que é a China. Nós temos a liberdade de cultuar a Deus. E quantos missionários nós estamos preocupados em ser e enviar? Quantos de nós chegamos a Jesus de fato preocupado em sermos respostas de Deus para a calamidade do mundo? Quantos de nós chegamos de fato diante de Jesus para dizer: Senhor, por onde o Senhor quiser me enviar, o Senhor me envia? Porque a nossa preocupação é: eu vou à reunião dos cristãos, não porque eu amo estar com meu irmão, não de fato porque eu amo Jesus e por amá-lo eu quero ser esse culto racional, eu quero ser esse sacrifício vivo a Ele, para que Ele me use como Ele quer, mas eu vou porque eu quero receber. Porque na verdade é o evangelho do individualismo, e é tão individual que a gente usa Deus para satisfazer as nossas individualidades, e não a gente olha para Deus para dizer: o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu o mais importante, o Senhor me deu o perdão dos pecados, o Senhor me deu vida eterna, o Senhor é amigo, é companheiro. E, Carlinhos, obrigado, amigo. Obrigado pelo carinho, pela amizade. E por isso eu quero, Senhor, viver para Ti. Mas a gente não entendeu isso, cara. Aí sabe o que a gente faz? Vive do lado de cá, nessa tranquilidade, e cria religiosidade. O Carlinhos, ele me conhece antes e depois da conversão. E é claro que eu entendo e creio que eu mudei segundo Cristo na minha vida. Mas continuo andando a pelada, batendo papo onde eu parar com todo mundo, né, Carlinhos? E se der uma bobeada, eu vou falar de Jesus. E se não der, eu vou falar também de Jesus. Continuo curtindo, amo as praias, amo estar com os amigos da pelada. A vida, tentando viver Jesus na vida como ela é. E eu sei que eu não sou um grande exemplo, não, mas tome a igreja perseguida ainda hoje como exemplo. Eu vi um dia desse aí que, olha, falando, né, pastor, a igreja em tal lugar, no começo ela se anima, depois ela vai esfriando. Eu falo: mas espera aí, como alguém se anima por Cristo hoje, se de fato conheceu, e passa o tempo, vai desanimar de viver por Cristo, em Cristo, para Cristo, e vivendo assim vai viver para o próximo? Porque Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entende? Então assim, não tem. Obrigado, amigão, te amo também, Carlinhos. Então se não tem, eu boto óculos, Carlinhos, porque sem ele eu não enxergo nada. Não tem como eu entender isso, como a pessoa diz que entendeu quem é Jesus, e ela depende de circunstâncias, ela depende de receber o que ela deseja, a fim de ela permanecer animada, contente em servir a Cristo Jesus, em viver por Cristo e para Cristo. E aí eu fico olhando para a igreja perseguida. O que a igreja perseguida recebe dentro da concepção que nós aqui do Ocidente entendemos como bênção? Amados, eles têm que ser, entre aspas, cristãos secretos em relação ao governo, porque o governo, se souber, os prende, os mata. Mas ainda assim, toda oportunidade que eles têm, eles estão falando de Jesus para alguém. Toda oportunidade que eles têm, eles estão se reunindo, repito, de maneira subterrânea, mas principalmente nas casas. Historicamente, desde Atos, a igreja mais cresceu nas casas. Quando abrimos nossas casas para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, e sem religiosidade, apenas compartilhando a palavra, compartilhando a fé, o amor, a graça, a alegria, e a igreja vai crescendo. Você vai ver que as grandes, que a gente poderia chamar, entre aspas, né, grandes pregações de Jesus, ou elas são nas casas, ou elas são para uma pessoa, a mulher samaritana, Nicodemos, em João 3, né? Porque é nesse ambiente da intimidade, da comunhão,
que a igreja cresce. Só que quando eu vou para um lugar grandão, eu não tenho tanto compromisso da comunhão, de estar preocupado com meu irmão da direita, da esquerda. Eu estou ali porque eu quero receber algo, porque a gente ainda não entendeu o que Jesus conquistou na cruz. E para terminar, vai voltar, o pão vai voltar. Para terminar, eu quero ler para vocês entenderem dentro disso que eu falei até agora. E o interessante é que eu acho que em todas as Bíblias está com esse título, né? O preço do discipulado. E eu quero falar sobre isso. Está em Lucas 14, a partir do verso 25. Olha o que Jesus fala. É Jesus quem está falando, sabe? Sobre o preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando-se para ela, para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, amados, só um parêntese e eu termino. Quando ele fala aqui, amar pai e mãe, isso aqui não é contradição não, né? Jesus nos deu como lugar principal, como base de tudo, a família. Tanto que o 4º mandamento vai dizer: honrar pai e mãe, para que se acrescente os seus dias sobre a terra. O que Jesus está dizendo aqui é que a gente tem que entender que toda e qualquer vida depende dele, existe por causa dele. Então, eu estou aqui no Espírito Santo, meus pais estão no Rio, e minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e está avançando muito rápido. E eu acredito que só em março que eu conseguirei ir lá para vê-la. E estou aqui porque creio que Deus me enviou a mim e minha família para cá, para o Espírito Santo. Mas eu sei que quem cuida da minha mãe é Deus. Eu sei que a gente, quanto filhos, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quem sustenta de fato aos meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, a mim mesmo, quem sustenta, quem coloca de pé, quem dá o fôlego de vida, quem dá livramento, é somente Deus. E Jesus está falando, vocês têm que entender onde é o início de tudo. Ele está falando: o início de tudo sou eu, o princípio, o fim sou eu. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E aí esse texto ele está dizendo: se você de fato quer ser meu discípulo, entenda isso, você vai ter que amar a mim acima de todas as coisas, com toda a sua força, entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração. Você vai ter que amar o próximo, como está lá em Mateus 22, como a si mesmo. Você vai ter que abrir mão da sua própria vida, essa vida segundo esse mundo, essa vida segundo os critérios, as regras, as ambições desse mundo, para viver segundo aquilo que Jesus entende que de fato gera vida e vida em abundância. E eu me preocupo muito em saber que nós aqui do Ocidente, falando do Brasil, temos uma liberdade tremenda para poder cultuar a Deus, para poder ser cristão. E falando diretamente para os evangélicos, a gente prefere criar regras, normas que nos dão uma consciência mais tranquila de um dever cumprido, de uma
santidade que é estética, de um ato de consagração que é só do exterior. Mas a gente não consegue amar de fato a Deus a ponto de amar o próximo para ter todo momento preocupação de alcançar vidas para Cristo, de dar testemunho de que pertence a Jesus, de amar sem acepção de pessoas, de não levantar bandeiras para escalas que nós criamos, né, de sociais e de tipos de gente. Não, Jesus criou homem que eu digo ser humano, porque ele não está preocupado com cor de pele, com classe social. Ele criou todo mundo para a glória dele. O desejo dele, vai dizer Pedro, é que todos sejam salvos antes que ninguém se perca. Agora, terminando, se viesse sobre nós a mesma perseguição que tem no Irã, na Nigéria, abraço, se eu for aí, tô me recuperando da cirurgia, Karen, tá difícil, tô na fisioterapia, mas em uns 6 meses eu vou estar legalzinho, se Deus permitir. Um abraço, amigo, bom trabalho aí. Mas se viesse sobre nós essa perseguição que tem nesses países, quantos de nós seríamos fiéis a Deus a ponto de não negá-lo? E mais ainda, quantos de nós continuaríamos preocupados em fazer discípulos em meio às perseguições? Quantos de nós, sabendo que a vida está em risco, veríamos alguém que não conhece a Cristo e faríamos um esforço para chegarmos até essa pessoa e falar para ela que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo? Quantos de nós faríamos isso? Isaías, amigão, um beijo no coração. Estou terminando agora, mas se puder depois, assista aí, curta, compartilha. Amados, eu vou terminar aqui, mas eu queria que a gente olhasse para a igreja perseguida, olhasse para Atos dos Apóstolos, olhasse para o que eu li aqui de Lucas 14, a partir do verso 25, olhássemos para tudo que Jesus conquistou na cruz e percebêssemos, fizéssemos uma análise se o que nós vivemos é de fato uma vida de discípulos e discípulas de Jesus. Se de fato a gente pode realmente ser chamados de cristãos. Se esses que somos nós, que dizemos que Jesus Cristo é nosso Senhor, se de fato o amamos acima de todas as coisas, a ponto de não termos medo de perdermos a nossa própria vida para darmos testemunho de que só Ele é Senhor e Salvador. Sabe, com carinho, como eu falei no começo, eu relutei muito para fazer essa reflexão. Porque a gente, querendo ou não, a gente não quer ser rejeitado pelas pessoas. Mas eu sei que eu estou pregando aqui, que eu estou refletindo com você, é a palavra, é o Evangelho. E eu desejo que o Senhor te abençoe. Eu desejo que Ele fale ao teu coração. Até a próxima. Paz e bem. Deus te abençoe. Isaías e o povo que ainda está aí, que eu não consigo saber que ainda está. Um abraço. Peço com carinho, se você acha que isso pode abençoar outras vidas, compartilhe, reposte, curta, comenta. Você que chegou depois, dá uma assistida. Não é tão grande, nem que você assista um pouquinho, e veja se é a palavra de Deus que está sendo pregada e que pode ser que abençoe a tua vida de maneira poderosa. Um abraço, paz, tchau, tchau.